Vocês gostam muito de tutoriais e nos dois tutoriais que eu fiz de como escolher ações e como escolher uma renda fixa, vocês me pediram muito que continuasse com esses vídeos. Então hoje, sem mimimi, sem conversa fiada, eu vou te mostrar como escolher um fundo imobiliário passo a passo. Então primeiro eu vou te mostrar os 4 pontos que você precisa analisar em um fundo imobiliário, depois eu vou para a tela e vou mostrar passo a passo como que você pesquisa o fundo e toma a sua decisão. Esses dois vídeos que eu mencionei no início ajudaram muitas pessoas, então eu quero ajudar você novamente. Muitas pessoas ficam com dúvida de como eu escolho fundos imobiliários. Então você precisa analisar 4 pontos. O primeiro ponto é a diversificação. Você precisa escolher investimentos diversificados. O que é diversificação? Nada mais é do que você dividir um investimento em partes diferentes. Então quando você diversifica uma carteira de investimentos, você investe o seu dinheiro em locais diferentes. Por exemplo, renda fixa em CDBs, poupança, LCI, LCA, debêntures, entre outros. E renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs. Então você pode pegar uma quantia de dinheiro, por exemplo, R$1.000, e investir esses R$1.000 em investimentos diferentes. Porque quando você diversifica, automaticamente você reduz o seu risco, porque cada parte do seu dinheiro estará rendendo um valor diferente e também sofrerá um risco diferente. Da mesma forma é dentro dos investimentos. Quando você vai escolher um investimento, você também precisa escolher um investimento diversificado. Como que um fundo imobiliário pode ser diversificado? Primeiramente, a questão dos seus imóveis. Quando você escolhe um fundo imobiliário, ele pode ser um fundo imobiliário monoimóvel, ou seja, só tem um imóvel na sua carteira, ou ele pode ser multi-imóveis, ele ter vários imóveis. Então esse é um ponto que você precisa analisar. Quando você investe em um fundo imobiliário que é só de um imóvel, você tem um risco daquele imóvel. Então, por exemplo, um shopping center localizado no centro de São Paulo. Se alguma coisa acontecer com esse shopping, ele perder a receita dele, ou seja, perder os seus aluguéis, você vai perder todo o dinheiro daquele fundo, você não vai receber rentabilidade dele. Então ele vai cair o valor da sua cota, porque outros investidores não irão querer investir em um fundo imobiliário que não está gerando renda, e você também perde a sua renda. Então você precisa escolher um fundo que ele tem vários imóveis. Outra diversificação que você precisa analisar é a localização. Não basta o imóvel ter vários imóveis se ele está em uma localização somente, por exemplo, o estado de São Paulo. Porque se alguma coisa acontecer com o estado de São Paulo, por exemplo, um lockdown como foi agora na pandemia, ou tiver algum problema econômico no nosso estado e afetar diretamente os fundos daquele estado, você também sofrerá com esse problema. Então também procure fundos que têm imóveis em outros estados, outras cidades. Não escolha somente uma localização. E também veja a diversificação dos inquilinos. Não basta um fundo imobiliário ter vários imóveis em vários locais diferentes e ter apenas um inquilino. Vou dar um exemplo aqui dos fundos imobiliários de agências bancárias. Eles são espalhados pelo país, ou seja, estão em várias regiões, então é diversificado. Ele tem vários imóveis, porque são várias agências, só que ele só possui um inquilino. E esse inquilino realmente faz parte do fundo. Então qualquer regra que tiver com o inquilino, se esse inquilino atrasar os pagamentos, ou ele mudar a política de pagamentos, ou tiver alguma redução, por exemplo, um banco reduz o número de agências, automaticamente vai afetar diretamente esse fundo imobiliário. Então quando você vai escolher uma diversificação de fundo imobiliário, escolha quantidade de imóveis, localização e quantidade de inquilinos. Mas fica tranquilo, no final do vídeo eu vou mostrar na tela, passo a passo, eu vou mostrar como que você analisa essas informações. Segundo ponto é você analisar as notícias desse fundo imobiliário. Então você precisa pesquisar as notícias referentes ao assunto. Se esse fundo está em fase de captação, se vai ter subscrição, ou seja, ele vai emitir novas cotas. Se ele está em processo de fechamento, ele está vendendo o seu patrimônio para fechar. Você precisa analisar todas as notícias que envolvem esse fundo. Problemas que tiveram com a gestão, algumas alterações que vão ser feitas no longo prazo ou no curto prazo. E para você pesquisar essas informações, basta você ir no site que pesquisa sobre fundos imobiliários, que eu vou mostrar para vocês na tela, ou por aplicativos que consultam ativos financeiros. Eu dou um exemplo aqui do Guru, que é um aplicativo que eu utilizo para analisar ações e fundos imobiliários. Com ele você pode analisar as notícias que envolvem o mercado de fundos imobiliários e aquele fundo que você está interessado em escolher. Lógico, você não precisa ficar todo dia vendo notícias, não é necessário. Geralmente todo fundo imobiliário disponibiliza as reuniões mensais, semestrais, o que foi feito no fundo, ele disponibiliza PDFs em relação a esse assunto. Terceiro ponto que você precisa analisar são os indicadores do fundo. Esses indicadores são informações que mostram a saúde financeira daquele fundo imobiliário. Não é porque ele é um fundo que tem vários imóveis que ele está plenamente com saúde financeira. É necessário que você analise cada ponto. Existem vários indicadores financeiros. Se você for analisar cada um deles, você vai ficar perdido e também para quem está começando agora fica muito confuso, mas eu vou mostrar os que eu utilizo para analisar. O primeiro deles é o Dividend Yield. O Dividend Yield, que é conhecido com a sigla DY, ele representa o percentual de dividendos que você está recebendo. Os dividendos são os aluguéis mensais.
Então é a porcentagem de aluguéis que você está recebendo. Quando você investe o dinheiro numa renda fixa, você sabe a rentabilidade daquela renda fixa, quando ele vai render ao ano. No caso de um investimento que você está recebendo dividendos ou aluguéis mensais, você precisa saber qual é a porcentagem, porque esse retorno de dividendos faz parte da sua rentabilidade. Então como que faz esse cálculo? É muito simples. Ele pega a quantidade de aluguéis que ele recebeu durante o mês e divide pelo valor da cota. Esse é o percentual. Então é só você pegar o valor do dividendo que foi distribuído do mês passado e divide pelo valor da cota que você pagou. Esse percentual vai ser o percentual ao mês que você está recebendo de rentabilidade. Você não precisa ficar fazendo esse cálculo, os sites que buscam os fundos imobiliários fazem para você e o aplicativo Guru também faz. Eu já vou mostrar para você. E o outro indicador é o P sobre VP, que nada mais é do que o valor da cota em relação ao patrimônio desse fundo imobiliário. Você precisa saber se está barato ou está caro aquele fundo imobiliário. Não adianta você investir logo de cara em um fundo, às vezes aquele fundo a cota está valendo mais do que o próprio patrimônio que aquele fundo possui, ou seja, a quantidade de imóveis que ele possui, o valor deles de mercado. Então esse P sobre VP te diz isso. Nada mais é do que o preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota. Esse indicador vai te mostrar se está barato ou não. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que a cota está mais barata do que o valor patrimonial dela. E se ele está acima de 1, quer dizer que o valor da cota está acima do valor patrimonial, ou seja, o valor que você está pagando está acima da quantidade de patrimônio que ele possui. Tente imaginar, você vai investir em um fundo que possui imóveis. E ele vai precisar vender esses imóveis para pagar uma dívida, por exemplo. O valor desses imóveis precisa ser superior ao valor que você pagou, porque senão você sai no prejuízo. Então é mais ou menos esse raciocínio que você vai ter quando você analisa. Lógico que você não vai deixar de investir em um fundo porque está acima de 1, por exemplo. Mas é um indicador interessante para você saber o preço que ele está. Principalmente quando você vai querer investir mais naquele fundo. Às vezes você já investiu nele e você quer fazer um novo aporte. Então você vendo esse indicador, você consegue analisar se está mais barato de quando você pegou antes. Então é uma forma bem interessante de você acompanhar esse valor da cota. Outro indicador muito importante é a liquidez. A liquidez nada mais é do que a quantidade de negociações que foram feitas daquele fundo. Porque quando você investe em um fundo imobiliário, se acontecer algum problema, você precisa sair desse fundo. E se ele não tem liquidez, ou seja, não tem muitas pessoas comprando ou vendendo, como que você vai se livrar dele? Então a ideia é que você invista em fundos imobiliários que tenham uma alta liquidez, ou seja, ele tenha muitas negociações. Porque senão, na hora que você for sair desse fundo, vai acontecer de você ficar muito tempo para sair ou talvez não conseguir sair dele. É mais difícil acontecer isso de você não conseguir sair, mas às vezes pode demorar. E também tem o problema de você pagar muito caro pela cota. Porque quando há poucas negociações, geralmente a diferença de preço entre o comprador e o vendedor é muito grande. Então você acaba às vezes pagando muito mais caro do que deveria. Então quando você investe em fundos imobiliários que tem uma alta liquidez, a chance de você pegar bons preços e não ter uma diferença tão grande é muito melhor. Eu vou pegar um fundo imobiliário de exemplo para ver esses indicadores junto com você, mas não é uma recomendação de investimento. Eu só peguei esse fundo imobiliário de exemplo porque ele saiu na lista dos 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Então eu fiquei muito curioso, ele é um fundo que pagou muitos dividendos e ele está nessa lista. Inclusive eu vou deixar essa lista na descrição desse vídeo para você poder baixar gratuitamente. Ele não é o primeiro da lista, tem fundos que pagaram até mais do que ele. Já é impressionante o que ele fez. Mas não quer dizer que é para você investir. Ele é apenas um exemplo aqui, ele me chamou a atenção, então eu vou acabar pegando ele, que é o RBFF11. Então atualmente ele está valendo R$ 68,70. Ele tem um dividend yield de 0,73 ao mês, é muito interessante, então a sua rentabilidade mensal com ele é de 0,73%. A liquidez dele foram mais de 6 mil cotas vendidas em um único dia, então é uma liquidez média. Os fundos imobiliários não têm uma liquidez comparado às ações, mas pelo menos você sabe ali que em torno de 6 mil cotas estão sendo negociadas por dia. Então pode ser que seja fácil você sair dele, mas não é o número mais alto e não é o que tem mais liquidez. Tem fundos que são melhores nessa questão. E o P sobre VP dele é de 0,93, ou seja, a cota dele está mais barata do que o valor patrimonial. Então está barato, não está caro e pode ser uma alternativa. Só que existem outros fatores que você precisa analisar que muitas vezes não estão nos aplicativos, você vai ter que buscar mais a fundo, que é a taxa de vacância e a taxa de inadimplência. A taxa de vacância nada mais é do que o percentual de espaços vazios do seu imóvel. Então a vacância nada mais é do que o espaço vazio do imóvel. Você não vai querer ter um imóvel vazio, porque se ele está vazio, ele não está gerando renda. Então é isso que você precisa analisar. Desse fundo imobiliário, qual é o percentual que está vazio, que não está gerando renda? Não é bom que passe de 10%, porque se passar de 10% fica muito ruim para você gerar uma boa renda com esse fundo imobiliário, ou pode ser um sinal de problema. Por que ele está vazio?
Um exemplo de fundos que provavelmente estão com a taxa de vacância muito alta são as lajes corporativas. Porque as lajes corporativas, como ela aluga espaços para outras empresas, elas estão sofrendo com home office. Devido à pandemia, teve muitas empresas que estão com home office. Então elas não precisam alugar espaço para estarem presentes. Então esses fundos, muitos deles estão vazios. Outro exemplo são os hotéis. Os hotéis não estão recebendo tantos visitantes como antes. Então a taxa de vacância deles está altíssima. Então você precisa analisar essa questão de espaços vazios. Se ele está muito vazio, não vale a pena você investir porque você não vai receber tanta renda. E o outro é a taxa de inadimplência, que nada mais é do que o percentual de calotes. O percentual de inquilinos que estão dando calotes para aquele fundo imobiliário, que estão dando mais trabalho. Também não pode ser muito mais que 10%, porque tendo uma taxa de inadimplência muito alta, pode dizer que o fundo está tendo problemas com os inquilinos. Ou problemas que os inquilinos tiveram econômicos, ou algum problema da cobrança desse fundo imobiliário dos inquilinos. Então é importante que você analise isso de fato e entenda o que aconteceu. Como é um cenário que está caminhando para pós-pandemia, mas ainda não é, estamos ainda num cenário um pouco crítico para as empresas, muitos estão com dificuldades financeiras, então pode ser que a taxa de inadimplência esteja um pouco acima da média. Só que uma coisa que você pode fazer para saber se a inadimplência está alta ou não é comparar fundos imobiliários de setores diferentes. Essa é uma estratégia de você acompanhar e também pegar fundos imobiliários parecidos e analisar a taxa deles de inadimplência. Se estiver um muito discrepante do outro, é bom você ir nos que tiver menor taxa de inadimplência, que é melhor para você, é um risco que você não vai ter para o seu dinheiro. E o último elemento que você precisa analisar é o setor que aquele fundo imobiliário atua. É muito importante você analisar o setor, porque os setores eles podem sofrer com o passar do tempo. Vou dar um exemplo aqui dos shopping centers. Os shopping centers sofreram muito com o período de pandemia, porque os shoppings fecharam e eles não geraram renda. Pouquíssimos shoppings conseguiram gerar renda fora o funcionamento das lojas. Tem shoppings que tiveram outras estratégias e acabaram ganhando dinheiro online em outras estratégias, mas o shopping em si não funcionou. Outros que tiveram problemas são das lajes corporativas, que eu já mencionei para vocês, só que em contrapartida, neste mesmo cenário, os galpões logísticos tiveram um avanço, porque teve muitas vendas pelo e-commerce, as empresas dessa área cresceram e começaram a alugar mais galpões. Muitas indústrias decidiram se mover para outros locais, mais distantes da cidade. Isso facilitou com que muitos galpões fossem ocupados. Você precisa analisar de fato o setor que atua. Os fundos imobiliários de incorporação também teve um crescimento muito grande do setor de construção civil e muitos projetos e empreendimentos foram criados nesse período de pandemia. Então teve muitos retornos também nesses fundos. Então é isso que é importante, você saber o setor que ele atua. E quando você vai escolher, não escolha tudo do mesmo setor. Porque se você tiver algum problema com algum dos setores, se você só tem um setor, vai afetar todos os seus fundos imobiliários. Então sempre tem a diversificação. Agora eu vou mostrar para você como que você analisa isso num site de busca de fundos imobiliários. Então pessoal, olha só como é mamão com açúcar, melzinho na chupeta você consultar informações de um fundo imobiliário. Só vir aqui no Google, no nosso pai, e colocar o fundo imobiliário. Então eu vou dar o exemplo aqui nosso, que é o RBFF11. Colocou o código do fundo imobiliário, já vai aparecer aqui várias informações. O primeiro site que aparece já são os buscadores de fundos imobiliários. Eu vou em um que eu gosto mais, mas basicamente todos têm a mesma informação, mas eu vou aqui no Funds Explorer. Tô fazendo o jabazinho deles aqui, mas não tô ganhando um centavo para fazer isso. Ele não entrou diretamente no fundo imobiliário, mas se você for digitar aqui em cima, ele já vai aparecer para você. Então só vir aqui RBFF11, já vai aparecer aqui Rio Bravo e Fix. Já tem as principais informações logo de cara. Você vê qual foi o último rendimento, ou seja, ele pagou 50 centavos por cota. A cota dele aqui está valendo R$ 68,00, que foi a última informação que apareceu no site, e pagou 50 centavos. Então, com R$ 68,00 você aplica o seu dinheiro e já tem 50 centavos de aluguel. O dividend yield dele de 0,73, então já está aqui para você, valor patrimonial e o P sobre VP de 0,93. Logo de cara você já tem as informações, não tem trabalho nenhum. Descendo aqui na descrição você já entende mais sobre esse fundo. Então o RBFF11 é um fundo imobiliário do tipo papel, FOF, fundo de fundos. Então ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Aqui ele não vai aparecer a taxa de vacância e inadimplência porque ele é um fundo de fundos. Então tem vários fundos imobiliários lá dentro e cada um tem uma informação diferente. O que você pode fazer é entrar no site do Rio Bravo e Fix e lá você vê a carteira desse fundo. Eu vou colocar aqui um fundo imobiliário, um outro exemplo, um de imóveis de fato, para você ver como que funciona. Então eu vou pôr aqui o VISC11, que é um fundo imobiliário de shoppings. Vou pular a parte que a gente já viu aqui de descrição e vamos já para a parte diretamente do
imóvel, para você analisar qual é a composição. Então você vem aqui em ativos, você vai ver a diversificação. Então eu sei que o VISC11, ele tem 15 ativos em 10 estados diferentes, ou seja, ele está diversificado. São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, todos aqui, ó. Então eu sei que se tiver problema em algum estado, eu não vai afetar diretamente todo o fundo imobiliário. Por exemplo, a pandemia, mesmo ele sendo um fundo imobiliário de shoppings, tem shoppings de São Paulo que foram fechados na pandemia, mas em outros estados estavam abertos. Então aqui você consegue consultar. Aqui você vê a localização de cada fundo. A primeira diversificação, que é a localização. Depois você vê a quantidade de imóveis, que são 15. 10 estados, então eu sei que ele está diversificado. 15 imóveis em 10 estados diferentes. Agora analisando a vacância dele está abaixo de 10%, está em 6,7% abril de 2020. Mas se eu puxar aqui para o último mês, março de 2021, está em 8,5%. Subiu um pouquinho, mas é relevante pelo momento que nós estamos nos shoppings, mas mesmo assim é muito baixa a vacância. A ocupação física dele é de 91,5%, ou seja, 91,5% dele está ocupado. Também há comunicados. Se você quiser mais detalhamentos, pode vir aqui nos relatórios. O relatório ele é bem detalhado sobre o fundo. Então aqui tem uma apresentação dele, você consegue ver a distribuição dele, como que está. Todas aquelas informações que estão no site você vê com mais detalhes. E aqui você também vai ver mais informações sobre a taxa de inadimplência, porque lá no site você muitas vezes não vai encontrar a taxa de inadimplência, mas aqui no relatório você encontra. Então é bem simples, você não vai ter trabalho, ó, inadimplência líquida. Você já consegue analisar se tem muito calote, se os lojistas daquele shopping estão pagando ou não. Então, gente, é muito fácil. Com a simples pesquisa no Google, dá um Google aí, você já encontra tudo que você precisa para escolher um bom fundo imobiliário. Mais mastigado que isso, tenho certeza que você não vai encontrar. Então eu peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e deixe as suas dúvidas nos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre como escolher fundos imobiliários. E se com esse vídeo você conseguiu escolher seu fundo imobiliário, deixa nos comentários falando qual foi o fundo que você escolheu e por que você escolheu ele. Vai ser um prazer saber que você aprendeu com esse vídeo e já conseguiu ter um senso mais crítico. Gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse? Só clicar aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Se Torna Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!